Fala galera, tudo bem? Professor Newton Matos aqui com vocês, né? Nessa sexta-feira, são 15 horas em ponto, então começamos rigorosamente no horário. Vou acompanhar o evento aqui pelo meu celular, certo? Rapidão aqui, só para saber, demora um pouquinho para entrar aí para vocês, então vou acompanhar o evento aqui pelo meu celular. Deixa eu só ver se já está conectado bonitinho aqui. Só um instante para eu poder acompanhar e conversar com vocês, né? Interagir um pouquinho. Só rapidinho aqui, clicando no link. Vamos ver se dá certo aqui. Já deve aparecer. Dizendo que não foi possível carregar o link. Eu devo ter feito aqui alguma coisa errada. Então, eu não vou conseguir. Ver se eu entro aqui pelo computador. Rapidão aqui. Certo? Para não ficar à deriva, perdido aqui. Certo? Sem vocês. Rápido. Alfa Concursos. Entrando aqui. Certo? Massa. Encontrei aqui o link. Perfeito. Então agora, boa tarde, meus queridos. Agora eu estou vendo vocês, né? Estou vendo a mim, estou vendo o Miguel, estou vendo o Arthur, estou vendo a Nile, que é nossa monitora online. Então agora eu não estou mais às escuras, eu não estou mais às cegas, então posso debater com vocês um pouquinho. Por favor, pessoal, vocês poderiam me passar um feedback se o áudio está ok, se o vídeo está ok, se vocês estão me ouvindo bem, como é que está a situação aí para vocês, ok? Renato, certo? Renato do Alfa, massa, né? A mim, Miguel, então me passe um feedback aí de como é que está esse áudio aí para vocês, para a gente começar a trabalhar um pouquinho o nosso bate-papo de hoje. Lembrando, né, que esse evento na trincheira da aprovação, ele é um evento que tem um caráter muito mais de bate-papo do que de aula. Então, se você está procurando uma aula daquelas formais, em que você vai encontrar tudo mastigadinho, você não vai encontrar aqui não. Aqui a gente vai debater e vai te dar arcabouço, vai te dar subsídio para que você possa escrever uma boa redação, sempre baseada em temas de atualidades, sempre baseado em temas de outras áreas, como, por exemplo, geopolítica, direito, sociologia, geografia, história, enfim, tudo aquilo que pode virar tema de uma redação. E eu escolhi para hoje nós falarmos de um tema que é muito relevante, tanto para as carreiras policiais, quanto para as carreiras militares. Lembrando que esse evento, ele entra dentro do conjunto de evento para as carreiras militares, mas você que vai fazer qualquer concurso para a área de segurança pública e que porventura se depare com um texto, né, com uma redação, com uma produção de texto, pode ter certeza que é aqui que a gente vai discutir com vocês. Espero que cada um que está aqui nesse momento possa compartilhar o link para que a gente possa chegar pelo menos aí a 50 pessoas, já que o projeto é novo, é nosso segundo encontro, e que a gente tenha toda sexta-feira, certo? Um evento como esse para nós trabalharmos, beleza? Vamos falar um pouquinho a respeito de segurança pública. Na verdade, quando a gente fala de segurança pública, o que a gente quer falar mesmo é de violência, porque efetivamente são as causas e consequências da violência em meio à nossa sociedade que geralmente são cobradas aí como temas de dissertação em concursos públicos. Para começar, o nosso embasamento, ele tem como ponto de partida o quê? O artigo 144 do texto constitucional. O capítulo 3 do título 5. O título 5 fala sobre defesa do Estado e das instituições democráticas. É o mesmo título que, por exemplo, para você que quer fazer carreiras militares, está as Forças Armadas, lá no artigo 142. Porém, a segurança pública, ela se encontra no artigo 144. Primeira coisa, e que já pode, para aquele desavisado, gerar um bom entendimento e boas linhas em uma redação. A segurança pública, ela tem uma pequena definição que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu não vou jogar nada de PPT, eu quero só que você acompanhe comigo. Raíssa, um beijo. Só que você acompanhe comigo
e que você possa me perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa, porque eu quero que essa aula ela seja o mais interativa possível. No caput do artigo 144, nós temos o seguinte, ó. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e para a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nilton, então vamos tentar decifrar o que é segurança pública. Segurança pública é um direito que assiste a todos, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, seja, certo, o próprio Estado, que também é titular desse direito. Mas concorda comigo que se nós pegarmos o Brasil como referência, eu acho que segurança pública não é o objetivo que nós queremos para a escrita em uma redação. A gente quer mesmo é violência. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eis uma boa definição. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a violência ela pode ser encarada como uma pandemia, como uma epidemia, me perdoe. Porque a gente fala tanto de coronavírus que a gente fala de pandemia, né? Mas a violência pode ser causada como uma epidemia, pode ser levada em consideração como uma epidemia. E o Brasil tem números epidêmicos de violência. O Brasil tem números epidêmicos de violência. Você tem que ter muito cuidado para que você não fuja ou não tangencie o tema na hora de escrever numa redação. Se te perguntarem sobre segurança pública, você foca na atuação do Estado. Se te perguntarem sobre violência, você toca nesse problema social que, aos meus olhos, é um dos mais graves enfrentados no Brasil atualmente. Então, o Brasil vive uma epidemia de violência. Obviamente, em toda boa redação, o que é que você precisa? Discorrer sobre o assunto. Se porventura for segurança pública, você vai focar no papel do Estado. Então, o Estado ele tem um papel prestacional. O Estado ele tem um papel positivo. Nilton, mas a segurança pública é algo tão precário no Brasil, como é que você me afirma que o Estado tem um papel positivo? Não é positivo no sentido de legal, bom, ótimo. É positivo no sentido de ter um dever de atuar. Tem um dever de fazer alguma coisa. Isso é um papel positivo ou um papel prestacional. A segurança pública, direito que me assiste, direito que lhe assiste, certo? É um dever do Estado. Portanto, o Estado deve mover mundos e fundos para que possa garantir ao seu cidadão aquilo que você considera decente em termos de segurança pública. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para uma pequena discussão que nós temos no campo do direito. E que pequena discussão é essa? Muito simples. Quando o Estado ele tem o dever de agir, quando o Estado ele tem esse papel prestacional, obviamente que o Estado precisa de recursos financeiros, para que ele possa pagar o salário do policial, para que ele possa promover concurso público, para que ele possa construir delegacias, para que ele possa construir presídios. Tudo isso é muito importante e tudo isso custa dinheiro. E muitas vezes o Estado alega que ele tem N compromissos e que não é possível efetivar o máximo do que ele quer dentro daquela área de atuação. Ou seja, o Estado alega que gasta com saúde, que gasta com educação, que gasta com transporte. Portanto, a segurança é mais um dos direitos em que esse Estado tem o dever de atuar. Então, o que é que esse Estado ele tende a utilizar como justificativa? Olha, a segurança não é a mais adequada, nós ainda temos alguns índices alarmantes de crimes violentos, até mesmo de homicídios, porque nós não conseguimos destinar a verba que nós achamos necessária para conter esse tipo de situação, ou seja, efetivar o direito à segurança pública. Nilton, como é o nome dessa desculpa ou justificativa dada pelo Estado? Então anota, meu querido, anota, certo? Anota, depois pesquisa, faz um brainstorm, vai colocando todas as ideias que eu estou discutindo com você no papel, pode me perguntar qualquer coisa no chat,
para que você possa efetivamente ter segurança naquilo que você está escrevendo. Então, Newton, qual é a alegativa desculpa dada pelo Estado para não promover a segurança pública de uma forma exemplar? O nome é reserva do possível. O que é uma reserva? Uma limitação. Então, quando você faz uma reserva em um restaurante, reservando uma mesa para a sua família, aquela mesa está limitada, certo? À ocupação de sua família. Então, reserva é uma limitação. Do possível, daquilo que está ao meu alcance, do que eu posso fazer. Mas você quer uma informação melhor? Então faz o seguinte, ó. Você pega e encara da seguinte maneira: reserva uma limitação do possível que está ao meu alcance. Completa o nome dessa teoria. O nome é reserva do possível, somente isso. Mas eu, Newton, para facilitar a vida do meu aluno, eu coloco reserva do financeiramente possível. Ou seja, o limite daquilo que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Então, o Estado, ele vive de arrecadação. Por mais que nós saibamos que boa parte dessa arrecadação é desviada de maneiras escusas, aquela forma que a gente não gostaria de ver nos noticiários, corrupção, roubalheira, enfim, mas o Estado, ele vive de arrecadação. E essa arrecadação, ela deve retornar ao cidadão na forma de direitos prestacionais: saúde, educação, moradia, lazer, transporte, segurança. Então, o Estado, ele pode alegar que a arrecadação não permite que ele venha a suprir da maneira como ele acha adequada e ideal um direito que ele tem um papel de prestar. Então, o Estado alega essa justificativa, a reserva do possível. Mas vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Quando você vive no Brasil, você sabe que está sujeito a uma série de coisas que parece que só existe por aqui, mas não é, certo? Você concorda comigo que de vez em quando o fato de ter uma limitação financeira pode fazer com que determinado chefe de governo, seja do governo municipal, distrital, estadual ou até mesmo federal, ele alegue como justificativa a falta de recursos, a reserva do possível, mas ele gaste com coisas que são consideradas supérfluas, desproporcionalmente, fazendo com que, sim, tenha muito para algo não tão importante e sobre pouco para algo tão importante quanto a segurança. Então, é por isso que dentro do Brasil nós temos algumas limitações a essa desculpa. E que desculpa é essa? A desculpa de que eu não tenho recursos. E uma dessas limitações é o que nós chamamos de mínimo existencial. E você vai entender onde eu quero chegar. O Estado, ele pode alegar que não tem recursos, mas essa alegativa, ela não pode ser utilizada para que o Estado negligencie totalmente o seu papel de prestador de serviço, de garantidor de direito. Então o Estado, ele pode alegar que não tem muitos recursos para lhe dar a melhor segurança, mas o Estado, ele vai ter que destinar recursos para a segurança, e essa segurança tem que ser minimamente adequada para os padrões de dignidade que você merece. Então, se eu vivo em meio a um caos, se eu vivo em meio a um clima de violência, meu querido, o Estado, ele tem que me garantir o mínimo necessário para que, em meio a tudo isso, eu possa efetivamente conseguir tocar minha vida. Não só sobreviver, porque a sobrevivência, ela diz respeito somente a se manter vivo, mas a viver, o que diz respeito a ter dignidade. Deu para entender? Um outro ponto que eu gostaria aqui de jogar para vocês. Que ponto é esse? Não confunda violência, esse é muito bom, viu? Se eu fosse você, eu anotava para na hora da sua redação você não meter os pés pelas mãos. Não confunda violência com sensação de insegurança, tá ok? Você pode, por exemplo, morando em uma capital de grande densidade populacional, de urbanização descontrolada, conviver com as consequências desse crescimento, que é a marginalidade, a desigualdade social, a dificuldade na mobilidade urbana. Então, geralmente, nessas cidades que têm essas características,
o que é que você acaba tendo? Você acaba tendo números mais altos ligados à violência. Crimes violentos, principalmente homicídios. Então, isso configura em números a situação de violência. Mas imagine comigo uma coisa. Imagine comigo que você mora em uma pequena cidade do interior do seu estado. Uma cidade pacata. Uma cidade cujos números eles não representam uma situação violenta. E, de repente, a única agência bancária dessa pequena cidade, ela é alvo de um assalto, de um roubo, certo? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. E esse roubo, ele tem uma repercussão em toda a cidade, certo? Naquele ano, ou talvez nos últimos 5, ou talvez nos últimos 10, ou talvez em toda a sua história, aquele foi o único roubo a uma agência bancária, já vista que essa é a única, daquela cidadezinha. Então, os números de violência nessa cidade são muito pequenos. A cidade ela não convive com a violência. Ela teve um caso pontual de violência. Porém, você concorda comigo que após ser alvo de uma atuação como essa, a população dessa cidade, que sempre viveu em meio a uma convivência pacífica, vai se tornar cada vez mais assustada com a possibilidade de questões como essa se repetir, com a possibilidade de questões como essa voltarem a acontecer. Então, essa pequena cidade, ela não vai figurar entre as cidades mais violentas, mas essa pequena cidade, ela terá, dentre os seus moradores, uma sensação de insegurança bem maior do que se o mesmo acontecesse em uma grande capital. Em uma grande capital, geralmente você está acostumado, inclusive com aqueles programas policiais, que noticiam situações como essa o tempo todo. Então, muitas vezes parece que banaliza, fazendo com que você ache comum notícias como essa. Então, a cidade está exposta a maior número de violência, a números mais dilatados da violência, mas a grande cidade não está exposta a uma sensação de insegurança tão grande por conta de uma notícia em separado. Já a pequena cidade que não está tão exposta a indicadores de violência conviverá com a sensação de insegurança. Eu costumo dizer que a sensação de insegurança, pelo menos nas minhas aulas presenciais, ela se configura da seguinte maneira. Geralmente, quando eu estou dando aula de segurança pública ou quando estou dando aula em violência urbana, dentro de uma turma, seja de direito constitucional ou de atualidades, eu costumo perguntar para os meus alunos aqui em Fortaleza. Imagina, uma sala de 100 alunos. E eu pergunto, quem aqui já foi roubado? Se eu perguntar, quem aqui já foi furtado, certo? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, aí eu não estou falando de violência ou de grave ameaça, a turma toda levanta a mão. Mas se eu perguntar quem foi roubado e diferenciar furto de roubo e falar que o roubo ele tem necessariamente a violência e a grave ameaça, 80% da sala levanta a mão. Mas se eu repetir, certo, a indagação com outra pergunta e perguntar assim, quem aqui tem medo de ser roubado? A sala toda levantará a mão. Então note, 80% da sala foi exposta à violência. Mas 100% da sala convive com a sensação de insegurança, certo? Boa tarde aí, Glauber, tamo junto, meu querido, certo? Boa tarde, Jonathan, boa tarde, Raíssa, tamo junto, muito obrigado pela participação. Podem deixar o like, podem chamar os seus amigos, certo? O evento foi pouco divulgado, mas também isso aí é uma responsabilidade minha. Então você concorda comigo que violência e sensação de insegurança são duas coisas diferentes. Eu posso abrir um parênteses. Hoje em dia se fala muito de insegurança alimentar e fome. Fome é você não ter o que comer. Insegurança alimentar é você ter e não saber se amanhã terá. Então, insegurança alimentar é medo de passar fome. Sensação de insegurança é medo de que a violência chegue até você. Beleza? Tranquilo? Os índices de violência no Brasil não são homogêneos.
E eu aconselho que, se perguntado for quais são as principais causas da violência no Brasil, eu acho que você pode colocar no dedo das duas mãos boas causas que justifiquem o fato do Brasil ter níveis epidêmicos de violência. Eu só quero falar pandêmicos, né? Níveis epidêmicos de violência. Porém, um em especial chama mais atenção, e tome muito cuidado quando dissertar sobre ele, para que você não caia num certo determinismo. Newton, qual é esse indicador especial e que acaba saltando aos olhos na hora de uma prova? Meu querido, a desigualdade social. Só que lembrando que a desigualdade social, ela já é uma consequência da concentração de renda. Então o Brasil é um dos países com maior concentração de renda do mundo. E é justamente isso que eu quero que você pense, que você raciocine e que você expanda os seus horizontes. O Brasil, durante um certo tempo, ele cresceu economicamente e acabou se transformando, figurando, aparecendo entre as maiores economias do mundo, coisa que ainda é. A gente só desce posições no ranking. Mas o fato de termos crescimento econômico, que é muito mais atrelado ao PIB do que qualquer outra coisa, não significa dizer que nós tivemos desenvolvimento econômico. E mesmo que tenhamos tido desenvolvimento econômico, não significa dizer que tenhamos desenvolvimento social de uma maneira que torne a nossa sociedade uma sociedade muito mais igualitária do que o foi no passado. No Brasil, um pequeno percentual, cerca de 5% da população, detém a maior parte, cerca de 90%, da riqueza de toda a economia brasileira, fazendo com que, assim, o restante dessa população viva em condições que são condições consideradas precárias de vida. Tudo bem, no Brasil, durante muito tempo, se falou da tal da classe média. Classe média essa que foi achatando, e hoje em dia você abre espaço cada vez mais para um aumento da condição de pobreza. Detalhe, um tempo desse, um jornal aqui do Ceará, ele fez um site em que você podia colocar quanto você ganhava, quais eram seus rendimentos, ok? Quanto você ganhava por mês, quanto você ganhava por ano, quantas horas você trabalhava por dia. E no final, te dizia qual é a faixa, o percentual de pessoas que ganham mais ou menos o mesmo nível que você. Quando você colocava um salário que não era nem coisa tão absurda, aparecia algo de 7 a 8% de pessoas que ganhavam mais ou menos o que você ganha. Newton, por que você está falando isso? Porque eu coloquei e foi mais ou menos o que apareceu. Newton, então você vai dizer quanto você ganha? Não, não vou dizer. Mas não é um salário tão absurdo. Dá para entender isso aí? Então tome muito cuidado. Porque a violência muitas vezes vem, certo, de outros fatores. Na verdade, sempre vem de outros fatores. E um desses fatores é a desigualdade social, que já é consequência da concentração de renda. Beleza? Mas toma muito cuidado para que você não caia em certos determinismos. Newton, então, se porventura a concentração de renda é um fator proporcionador da violência, então quer dizer que quanto mais pobre, mais violenta a pessoa é. Então quer dizer que todo pobre adentrará a criminalidade? Nada disso, certo? Nada disso. Uns 20 mil por semana. O que é isso? É meu salário, né? Nada disso. Não quer dizer que quanto mais pobre, mais criminoso o indivíduo será. Senão nós caímos em um certo determinismo. Mas eu quero que você entenda agora um outro ponto da nossa aula. E esse ponto talvez seja um dos mais importantes para você completar o seu raciocínio. Neiverson, muito obrigado aí pelo elogio, meu querido. Seja muito importante para você completar o seu raciocínio. É o seguinte. Por que é que no Brasil nós fazemos uma diferenciação entre o crime, certo? Amplitude, todos os setores, e o crime organizado? E vamos ver se a gente não consegue entender um pouquinho da inversão de valores que ocorre em nossa sociedade atualmente. Vem aqui comigo. Newton, por que utilizar a expressão crime organizado? Obviamente porque ele é organizado. Essa foi ótima, né? Mas que níveis de organização? Hierarquia, procedimentos, logística. Tudo aquilo que talvez uma grande empresa, só que com muito mais formalidade,
uma grande empresa teria, certo? O crime organizado tem. Mas, acima de tudo, vamos chegar aonde eu queria. Durante muito tempo, certo? Principalmente por conta de recursos oriundos do roubo a banco e depois do tráfico de drogas, várias facções criminosas foram sendo construídas e ergueram verdadeiros impérios logo abaixo dos olhos do Estado. Logo abaixo. E esses indivíduos aí, eles acabaram, indiscutivelmente, certo? Querendo fazer uso de outras atividades que viessem a aumentar o seu poderio financeiro. Ok? E com o passar do tempo, esses indivíduos, inclusive, conseguiram pegar carona em redes internacionais de tráfico de drogas, de tráfico de armas, fazendo com que o seu poder aquisitivo e o seu arsenal aumentassem voluptuosamente. Ok? Mas, nesse mesmo momento, o Brasil ele passava aí por uma transição de um período ditatorial. Opa! Concorda que as facções começaram dentro dos presídios? Concordo. Inclusive a principal delas, a antiga Falange Vermelha, hoje atual Comando Vermelho, ela teria início no presídio de Ilha Grande, certo? Que era conhecido por ser um presídio onde o filho chora e a mãe não vê. Situações precárias, em meio à ditadura civil-militar ou república autoritária. Vários prisioneiros políticos foram colocados como punição para conviver com prisioneiros comuns, haja vista que não havia uma diferenciação entre criminosos comuns e criminosos políticos. E esses criminosos políticos acabaram levando a esses prisioneiros comuns um senso de organização, coletividade e um certo crescimento que até então não se tinha. Então, dentro dos presídios, isso que eu estou contando está ligado ao início da Falange Vermelha, certo? Que nada mais é hoje do que o Comando Vermelho. Uma das primeiras e talvez mais conhecidas facções criminosas de atuação no crime organizado. E foi justamente através inicialmente do roubo a bancos e da coordenação para a fuga de outros indivíduos que esse grupo foi crescendo e foi se transformando no que é hoje, a ponto de nós, em uma aula de atualidades, estarmos falando dessa facção. Tá ok? É interessante que você lembre que durante um certo tempo essas facções cresciam. E durante um certo tempo o poder público ele tinha que se reorganizar, principalmente nessa transição da República Autoritária para a Nova República. Então a gente meio que ficou com aquela pecha, com aquela ideia de que qualquer tipo de repressão podia ser muito perigosa, porque traria lembranças de um período que, efetivamente, certo, muitos não queriam voltar. Hoje já se tem umas discussões em torno disso. Qual é a grande sacada do Estado? Inclusive com o Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Nós não vamos iniciar uma guerra aberta. Até porque, enquanto políticos, enquanto aqueles que almejam poder, é interessante que nós não tenhamos o sangue de inocentes em nossas mãos, como efeito colateral numa guerra declaradamente aberta contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, contra tudo aquilo que alicerça esse tipo de atuação criminosa. Então, o Estado, ele meio que se ausentou dos locais onde essas grandes facções mais atuavam. É por isso que você ainda tem, meu querido, aquela ideia, o Rio de Janeiro é muito perigoso. Mas hoje em dia nós temos um fenômeno chamado de fenômeno, anota aí, da interiorização da violência. Um fenômeno da interiorização da violência. E eu vou explicar por que isso. Então, durante muito tempo, acompanhe o meu raciocínio. O Estado, ele evitou um combate direto a essas facções criminosas. Essas facções foram expandindo, ramificando o seu campo de atuação. E hoje pensa comigo, essas facções controlam o serviço de TV a cabo, essas facções controlam o abastecimento de gás, essas facções controlam boa parte do abastecimento de energia, essas facções muitas vezes promovem
a construção de habitações que são vendidas a preços populares nas comunidades, além das atividades convencionais como o tráfico de drogas. Então, essas facções aumentam o seu poderio e têm uma atuação cada vez melhor, cada vez maior em meio à comunidade. Agora pensa comigo, onde está o poder público? Ausente. Não quis ir para o embate direto. Vamos para um segundo ponto. Existe uma teoria que é a teoria do pluralismo jurídico. Newton, o que é a teoria do pluralismo jurídico? Obviamente o Brasil é regido por regras, certo? A maior de todas, o texto constitucional. Um texto que veda a tortura, um texto que veda as penas cruéis, um texto que veda o racismo, mas nós também temos a legislação infraconstitucional, como é o caso do Código Penal e do Código de Processo Penal, que tipifica o crime de roubo, que tipifica o crime de homicídio e que, dentro do Código de Processo Penal, dá as diretrizes para que o indivíduo ele possa responder pelos seus atos, ok? Então nós vivemos num Estado democrático de direito, regido por normas estas que são efetivamente destinadas à proteção da dignidade da pessoa humana. Só que isso acontece no campo do perfeito. No campo prático é o seguinte, então vem comigo que agora é olho no olho. Se você está dentro de uma comunidade e você simplesmente denuncia aonde está acontecendo o comércio de drogas, você é o famoso X9, cagueta, dedo duro. Sabe o que muito provavelmente vai acontecer com você? Você vai sofrer tortura, certo? Que tipo de tortura? Pode ser a gravata mexicana. Newton, o que é a gravata mexicana? Eles vão arrancar o seu maxilar e vão puxar a sua língua. Porque você sabe que é a língua, né? E vão puxar a sua língua. Gravata mexicana. Ou então você vai para o micro-ondas. Newton, o que é o micro-ondas? Vão colocar você amarrado, envolvido com papel plástico, vão colocar pneus, certo, sobre você e vão tocar fogo. Newton, pera ainda, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que vai ter a aplicação de tortura e pena de morte? Você está ficando louco. Porque eu acabei de lhe falar que o Brasil não permite a tortura e a pena de morte só permite em caso de guerra declarada. Estamos em guerra declarada, por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, não. Então, Newton quer dizer que isso é permitido? Não é que seja permitido. Olha como é que eu iniciei esse raciocínio. Falando do pluralismo. Pluralismo é multiplicidade. É a existência de vários, jurídico, vários ordenamentos. Dentro de uma comunidade, se você perguntar para um indivíduo que fala o artigo 144 do texto constitucional, provavelmente ele não saiba. Mas ele sabe que se ele roubar dentro da comunidade, ele provavelmente será punido com uma agressão muito grande e será banido para o ostracismo, sem poder voltar naquela comunidade. Ou seja, ele não conhece as regras oficiais, mas ele conhece as regras paralelas que imperam em sua comunidade. Newton, por que você está me falando isso? Porque com o passar do tempo se cria determinados mitos que dentro das comunidades, o que é que a gente tem? A gente não tem roubo, a gente não tem assédio de vizinho para com vizinho, a gente não tem pedofilia, a gente não tem estupro, certo? Porque se roubar dentro da comunidade morre, né? Assim, tem até pichado em alguns muros. A população, ela vai inverter o seu papel. Inverter por quê? Pensa comigo. Imagina você que hoje o Estado deve intervir em uma comunidade. Quando é que o Estado vai intervir? Numa operação para tentar desmontar a organização do tráfico de drogas. Quem é que entra? A polícia. E não tem como você negar, meu querido. Polícia, exército, quando são chamados para esse tipo de atuação, eles vão fazer uso do seu, aí, por mais clichê que pareça, seu poder de polícia. Inclusive, se necessário for, da utilização de meios letais, que, óbvio, devem ser utilizados em último caso, mas podem ser utilizados. Então, vê se você consegue entender o que eu quero falar. O poder público se tornou ausente, se tornou omisso.
A população fica a Deus dará. Vem a comunidade e todos os serviços estão na mão dos traficantes. E as regras são feitas pelos traficantes. E as benfeitorias são feitas pelo traficante. O posto de saúde, o saneamento básico, aquele empréstimo a juros baixos, aquela ajuda para que você compre o gás. É desse jeito. Então, com o passar do tempo, essa população tem mais contato com o poder público, que é ausente, ou tem mais contato com o tráfico, com o crime organizado, que se faz presente? Tem mais contato com o crime organizado. E quando esse poder público aparece? É para fazer intervenções, que muitas vezes acabam de maneira violenta. Você já notou que dentro de uma comunidade nunca morre bandido? Já notou isso? O cara acabou de ser baleado pela polícia. De quem é a culpa aos olhos da população? Da polícia. Ah, meu filho era um menino bom. Ele já tem 8 homicídios nas costas. Mas a alegativa é que ele é bom. E já notou que todo mundo que a polícia mata é inocente? E você já notou que, óbvio, inocentes morrem. E nós devemos pesar e até mesmo chorar por isso. Mas será que 100% das atuações elas simplesmente acabam com a morte de inocentes? Obviamente eu não tenho espaço de fala, porque eu não moro em uma comunidade e nem tenho os traços de quem efetivamente, certo? Então, respeito as opiniões, mas questiono, levanto o questionamento. O que importa é você notar que essa mesma comunidade, que deve ser beneficiada pelo poder público, só tem contato com esse poder público de maneira interventor. E que os serviços públicos que deveriam ser prestados pelo Estado, agora são prestados pelo traficante. São prestados pelo crime organizado. A segurança está nas mãos do traficante. E a ameaça para eles está na farda dos policiais. Eu estou falando ou não estou de uma inversão de valores? Estou. É por isso que quando há uma atuação policial, parte da população se mobiliza para tentar impedir a entrada da polícia na comunidade. Então, o poder público ausente é um dos fatores de disseminação do crime organizado no Brasil. E deixa eu te falar outra coisa. Deixa eu ver que horas são aqui. Eita pau. Ainda já vai 20 minutinhos só de aula ainda. Deixa eu ver aqui o que é que a gente tem. Professor, como eu encaixaria a segurança pública numa redação da SPSEC? Você encaixa a segurança pública como sendo um papel do Estado. Você encaixa a segurança pública como sendo um dever prestacional do Estado. Você encaixa a segurança pública como um direito de todos. Porém, você encaixa a segurança pública também com responsabilidade de todos. Ok? Claro que o Exército Brasileiro é responsável pela segurança. Mas quando em função de PM, deixa eu te falar uma coisa. O Exército Brasileiro ele não vai ser caracterizado como órgão de segurança pública. Por quê? Porque os órgãos de segurança pública estão presentes no rol taxativo do artigo 144. Só são aqueles. PF, PRF, um que quase ninguém conhece, que é a PFF, porque não tem atuação prática. Polícia Penal Federal, Estadual, Distrital, PM, certo? Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. São esses os órgãos de segurança pública. São esses aqueles que têm atuação em meio à nossa vida em sociedade. Quando eu falo do Exército, Marinha, Aeronáutica, eu falo de Forças Armadas. E quando eu falo de Forças Armadas, eu tenho um campo vasto de atuação, mas principalmente a proteção, dentre outras coisas, da soberania nacional, das fronteiras. Ok? Então é assim que você encaixa. O Wesley Pereira está dizendo, a famosa se roubar morre, exatamente. Agora deixa eu te falar uma coisa. A violência não atinge a todos de maneira igualitária, não. Inclusive, deixa eu te falar o que vai parecer até brincadeira. Mas hoje em dia, eu costumo falar, e seria muito importante que você anotasse também essa definição. Hoje em dia eu costumo falar de uma tal de banalização da violência. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, João Pessoa, são cidades que já enquadraram, certo? Números que as colocaram entre capitais mais violentas do Brasil. Alguns indicadores, de acordo com o Atlas da Violência. Que é até um indicador muito bom. De acordo com o Atlas da Violência. Talvez você não se estarreça se um programa policial
noticiar a morte de alguém. Por dia, muitas pessoas morrem no Brasil por causas violentas. Concorda comigo? Só que presta atenção no exemplo que eu vou te dar. No Brasil, o perfil da população que morre, ele pode ser facilmente traçado. Quem morre no Brasil, em sua grande maioria, anota, homens, negros, jovens, pobres, de baixo nível de escolaridade e de pais ausentes. Então, olha aqui o perfil. Homens, jovens, negros, pobres, de baixo nível de escolaridade e de pais ausentes. Óbvio que você não pode analisar esses indicadores em separado. Isso tem muito a ver com a questão da concentração de renda e da desigualdade social. Não é porque um filho é criado sem pai que ele vai ser marginal. Não é porque o indivíduo é homem que ele vai ser marginal. Não é porque o indivíduo é negro que ele vai ser marginal. Não é porque o indivíduo é analfabeto que ele vai ser marginal. Ok? Mas essa população, ela traça o perfil da população mais carente. Portanto, os que estão mais expostos à violência. Esse é o perfil de morte do Brasil. Esse mesmo perfil também é o perfil que mais mata. Porque boa parte das mortes por causa violenta no Brasil estão na disputa por pontos de venda de drogas. Estão na disputa pelo mercado consumidor. Haja vista que o crime organizado atua quase que com uma escala empresarial. Deu para entender isso aí? Se tiver alguma dúvida, coloque aqui no chat que eu vou responder. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat que eu vou responder. Outra coisa que eu gostaria de falar. Quando o assunto é violência urbana, pode notar que determinados crimes, eles chocam muito mais do que outros. Exemplo. Eu tenho um exemplo muito legal ocorrido aqui em Fortaleza. Certo? Que exemplo é esse? Em um determinado ano, aqui na capital do estado do Ceará, nós tivemos um homicídio que não foi tão bem explicado e que acabou gerando uma grande comoção. Uma jovem dentista, de aproximadamente 28 anos, saindo da garagem do seu apartamento, um edifício de alto padrão, num bairro nobre aqui de Fortaleza, ela acabou tendo o seu carro alvejado, certo, por tiros, numa tentativa de roubo. Meu querido, os jornais noticiaram por N dias seguidos a morte dessa jovem dentista. Mas por quê? Mulher, branca, certo? Rica, bem de vida, posso dizer assim, padrão de escolaridade acima da média, certo? De uma família estruturada. Então, quando você tem uma morte diferente do perfil, você acaba tendo efetivamente, certo? Um estarrecimento maior. Essa é a banalização da violência. Gostei muito. Wesley disse assim, ó. Miguel Arcanjo, primeiro. Seria a desestruturação da família um argumento para a redação? Eu não utilizaria. Porque você estaria em separado. Pode ser enquadrado dentro de um contexto. O contexto é verdadeiro. Analisar em separado pode gerar uma premissa errônea. Wesley, falta de formação e emprego geram entrada no crime mais cedo. Wesley, eu concordo com o seu argumento. Mas esse argumento também é muito difícil de convencer quando você quer, dentro de uma dissertação, mostrar para alguém que você domina um assunto. Eu vou explicar por quê. Lembra da inversão de valores que eu acabei de citar? Pois é, ela pode furar um pouquinho o seu argumento. Como assim, Nilton? Hoje em dia, nós nos inserimos cada vez mais numa etapa muito cruel da globalização de um mundo capitalista, onde as pessoas elas valem mais pelo que têm do que pelo que são ou do que pelo que sabem. Muitas vezes, olha aqui meu celular, a capinha está toda destruída, para você ver como eu tenho cuidado. Muitas vezes eu posso ser analisado por colocar o meu celular em cima de uma mesa. Esse meu celular aqui é um S20,
mas já tem o S21, já tem iPhone não sei o que Max, acho que é 12, Pro Max. Quando você coloca em cima de uma mesa é como se fosse um símbolo de status, um símbolo de diferenciação social, que está ligado a uma coisinha chamada de fetichismo da mercadoria. Nós vamos falar disso no futuro, quando estivermos falando de consumismo, quando estivermos falando de uma sociedade, certo, baseada em padrões que são padrões controlados pela economia, ok? Então, muitas vezes, esse é o sonho de consumo, esse é o desejo de muitos jovens, de muitos adolescentes. Você concorda comigo que se estabelece um padrão e esse padrão é definido como um padrão de sucesso? Se você tem, certo, um alto poder aquisitivo, mas você não anda com roupa de marca, se você não tem um bom celular, muito provavelmente as pessoas olharão para você antes de conhecer e saber o que você tem, como se você não estivesse no patamar financeiro que você está. Você concorda comigo? Se você não concorda, pode dizer aí também. Porém, seduzir-se por esse padrão de consumo é algo muito fácil. E quando o modelo ele está mais perto de você e não é o ideal a ser seguido, você acaba do maninho, certo? O que é isso? É do maninho, do menino. Fala aí. Você acaba tendo algumas situações que são interessantes. Uma vez no programa do Luciano Huck, na TV Globo, aquele que passa dia que sábado, detalhe, Luciano Huck é um possível presenciável, né? Eu vi uma reportagem de um rapaz que ele cuidava de um estacionamento. E ele ganhava nesse estacionamento R$ 250 por semana, ou era menos do que isso. O que daria ali aproximadamente R$ 30 por dia, 30 e poucos reais por dia. E me chamou a atenção porque esse rapaz ele tinha em seu corpo algumas tatuagens que identificavam que no passado ele foi membro de uma facção criminosa. Você sabe que existe isso, né? Nesse último ponto de vista, não concordo muito não. Sobre a mídia destacar diferente mediante a morte da dentista. Mataram um policial no estado da Bahia e pouco foi repercutido, porque politizaram a morte do policial. Politizaram. Você lembra que para muitos foi um policial que queria permitir, né? Lutava contra o fim do lockdown, ia contra a estrutura corrompida da polícia do estado da Bahia, e outros atribuíram a ele o ter atirado primeiro. Então é por isso aí que talvez você não concorde muito não. Olha aí, ó, sendo que a morte foi por causa de um protesto, onde a equipe tática eu vi isso aí. Então politizaram a morte do policial. Então era difícil que você... E outra coisa, policial é um concurso de nível médio, polícia militar. Quando eu falo da dentista, não estou dizendo que uma vida é mais importante que a outra, mas estou dizendo que a mídia diferencia. Quer um exemplo? O Brasil, ele teve recentemente mais de 3 mil casos de morte de crianças. Quantas você viu noticiadas? A morte do menino Henri. Por quê? Branco, rico, filho de uma mulher que estava, né, casada com um parlamentar. Então tudo isso ajuda muito. Mas voltando, dentro da reportagem do Luciano Huck, a gente tem pouquinho tempo, temos 11 minutos. Dentro da reportagem do Luciano Huck, o cara ganhava, vou citar aqui uns R$ 1.000 aí de salário, certo? 250 por semana. E ele tinha tatuagens, detalhe pessoal, lembra que você pode ter tatuagem para prestar qualquer concurso público. Em qualquer parte do corpo. Pode ser no rosto. Até pode ser no olho. Não tem problema. Mas você não pode ter tatuagens que ofendam o Estado Democrático de Direito. E também não pode ofender os valores da instituição que você pleiteia. Então quer fazer concurso de polícia com um coringa segurando a cabeça de alguém? Não vai dar certo. Pronto, Wesley. É uma questão, por exemplo, burguesa. Embora o termo burguesia não seja o termo que eu utilizaria, mas é uma questão mais elitista. Mas vamos lá para o caso, para a gente poder encerrar aqui nosso bate-papo. Simples, certo? Simples. Quando o indivíduo ele começou a contar a sua história para o Luciano Huck, ele começou a dizer que antigamente ele tinha vivido praticamente todos os seus dias com uma atividade criminosa. E ele contou uma coisa que eu nunca esqueci.
que dentro do tráfico tem plano de cargos e carreiras. Ele podia ser olheiro, avião, fogueteiro, certo? Podia crescer dentro da boca. Arthur é @prof.newtonmatos. Lá tem dicas de atualidades, dicas de direitos humanos e dicas de história. Viu? Estou tornando o bem profissional. Então, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? E ele falou que ele chegou a um estágio em que ele ganhou a confiança da facção e ele meio que gerenciava as atuações na boca. Ele ganhava R$8.000 por semana. 8 e 8, 16, 16 e 16, 32, R$32.000 por mês. Como é que concorre com um salário desse? Ah, Nilton, mas o cara agora está ganhando só R$1.000 para sustentar a família. Inclusive mostrou a casa dele. Motivo pelo qual ele decidiu sair. Tem uma questão ligada à religião, mas principalmente porque todos os indivíduos da faixa etária dele tinham morrido. E ele tinha acabado de ter um filho e tinha medo de não ver o filho crescer. Tome isso aí. Mas por que as crianças entram no tráfico? Será que a única negativa que eu posso dar é por conta de falta de geração de emprego, renda e educação? Não só mais. Mas porque o principal exemplo de indivíduos bem-sucedidos está ali. E eles querem replicar. Dentro das comunidades, o padrão a ser atingido é do traficante. Eu nunca esqueci quando invadiram a comunidade de Vila Cruzeiro. Certo? Não sei se você lembra, faz um tempo, o Globocop, que é o helicóptero da Globo de reportagem, noticiou, certo? Filmou aquela fuga. Olha aí, 32 pessoas, mas aquela fuga de indivíduos de uma comunidade para outra. Depois, eu lembro de uma reportagem em que a comunidade ela tinha contato com os primeiros setores, certo, oficializados de serviço. Empresas de TV a cabo, de internet, companhia elétrica, companhia de água e esgoto. E o que eu achei mais interessante, cara, é que havia reportagem com meninas de 18, 19, 17, 16 anos grávidas. Detalhe, às vezes 5, 3, 4 grávidas do mesmo traficante. Por quê? Porque ter um filho de um traficante é um símbolo de status para elas. Entendeu? Então hoje em dia vai muito além mesmo do que você imagina. Certo? Cadê? O cara seria um sargento do crime. Não é bem assim. A falta de religião pode ser usada como argumento para o aumento da criminalidade em uma redação? Nunca, até porque o Estado é laico. Nunca. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia, acontece o seguinte. Muitos membros de facção presos em presídios federais, eles têm acesso à prestação religiosa. Está previsto na Constituição. No artigo 5º, mais precisamente, no inciso 7 do texto constitucional. E lá dentro, muitos se converteram a determinadas religiões, certo? Inclusive, tem pastor, não que eu esteja aqui desmerecendo pastores, certo? Podiam ser padres, rabinos, né? Não tem problema com isso. Lançaram filmes que contam a sua vida, então lançaram biografias dentro das cadeias. E o que é que vem acontecendo? Apesar de todos os problemas que eu lhe falei, nós temos o narcopentecostalismo. Olha o termo, narcopentecostalismo. Muitos líderes das facções estão se convertendo a igrejas pentecostais e estão fazendo uso daquilo que conhecem em meio à religião, estão ordenando que a prática de outras crenças religiosas seja proibida nas comunidades, principalmente aquelas que não atendem aos preceitos do cristianismo, como, por exemplo, o candomblé e a umbanda. Então, dentro das comunidades, eu tenho perseguição e impedimento da liberdade de crença a indivíduos que não cultuam a fé cristã. Narcopentecostalismo. Ok? A mim. Então, por favor,
não utilize aí, certo, a questão da falta de religião como sendo aí um argumento na redação. Tranquilo, pessoal? Então a gente está chegando ao fim. Lembrando que toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo, certo? Toda sexta-feira a gente vai divulgando. A partir da próxima aula eu já vou colocar para vocês um material. Eu só queria que vocês entendessem a dinâmica nessas duas primeiras aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês tenham gostado. Massa, né, Amin? Amin Santana. Massa, né? A gente vai justamente tendo essas aulas para isso. A aula aqui não tem intenção de você montar um caderno, mas a aula tem a intenção de que você vá colocando argumentos, que você vá colocando coisas que eu vou falando e depois pesquise aumentando o seu arcabouço numa redação. Tranquilo? Então, espero que vocês... tem sim, cara. Inclusive tem casos dentro das comunidades de crianças que são apedrejadas porque estavam caracterizadas, certo? Com as roupas que definiam aí o seu culto. Professor Murilo Batistella, também conhecido como Grisalho Piranha, meu querido Murilo, um dos melhores professores de informática, com quem já tive a chance de dar aula, viu? Então, se você quer aprender informática, professor Rafael Araújo, professor Murilo, professor João Paulo, eles estão fazendo de tudo aí para que vocês possam gabaritar a informática em todo e qualquer concurso que essa matéria seja cobrada. Viu, Murilão? Gosto muito de você, cara. Gosto de você de graça, certo? A nossa amizade cresceu muito rápido, cresceu uma coisa dentro de você que você não tem noção, tá ok? Pessoal, se você tem alguma dúvida, pode colocar no chat, não tem problema nenhum, eu estou aqui para responder. Se você não tem dúvida, eu vou indo, certo? Porque eu não quero que essa aula passe de 1 hora, eu não quero que o nosso bate-papo ele seja pautado em uma coisa cansativa. E se porventura você tiver aí algum tema que queira que a gente discuta nas sextas-feiras, manda para mim no direct do Instagram que a gente vai efetivamente atender a vocês, tá ok? Beijo no coração e até o próximo evento. Valeu!